Bom dia, amados irmãos em Cristo Jesus, da família em Cristo em Santa Lúcia, e de estar assim dando sequência a mais um estudo da Escola Bíblica Virtual. E nós vamos iniciar aí com o nosso versículo, o nosso recitativo bíblico da Escola Bíblica, que é o Salmo 119, 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Antes de lermos os textos bíblicos nessa manhã, algumas comunicações aos irmãos com relação às atividades da nossa congregação para 2021, até o que vai ser o principal motivo nosso de empenho para março, o concílio e organização em igreja. Então nós vamos, nesse início de 2021, estarmos focados na questão da organização. Então nossas atividades elas estarão ligadas a isso. E aí conto com as orações dos irmãos, a participação de todos, para aquilo que seja necessário para chegarmos lá no dia 27, com tudo aquilo que é possível a nós, de nós realizarmos e estarmos na dependência do nosso Deus para isso. Mas as atividades nossas, até março, elas permanecerão, algumas como tem sido até aqui. Os cultos dominicais, elas serão presenciais, às 10 horas e 19 horas, dentro daquele limite de pessoas presentes ali ao santuário, né, para culto. Então nós vamos ter também as nossas transmissões via Facebook desses cultos. A escola bíblica nós não temos como retornar ainda. Então a escola bíblica ela estará sendo na nossa classe Unidos em Cristo, de forma virtual, os estudos nossos, das crianças aos domingos, como tem sido realizado ali pela manhã, e dos adolescentes durante a semana. Eles estão estudando a palavra junto com a nossa irmã Bel. Então nós vamos manter, por enquanto, ainda nesse formato, com a única alteração, às quartas-feiras, quando nós vamos, a partir do dia 20 de janeiro, quarta-feira, dia 20, ou seja, na segunda quinzena deste mês de janeiro, nós vamos retornar os cultos de oração, às quartas, presencial, sem gravação no Facebook. Nós vamos gravar no local o nosso trabalho de oração e também aproveitando o momento da quarta-feira, de estarmos auxiliando os irmãos na questão do concílio em março. Então, quarta-feira, dia 20, nós vamos dar início assim ao trabalho de oração. Teremos sim nossos momentos de oração, como nós evitamos a questão do contato, aproximação. Então nós vamos ter aquele número limitado de pessoas no templo, mas às quartas-feiras sempre tivemos um número menor mesmo de pessoas devido ao trabalho dos irmãos, às dificuldades da semana de alguns estudos ou estudando, e a gente sempre tem um número menor. Então, e aqueles que não puderem estar às quartas-feiras poderão acompanhar no horário alternativo a gravação que eu vou enviar especificamente para os membros da igreja. Por que isso? Porque às quartas-feiras nós vamos estar tratando de assuntos internos e que não convém lançar na rede social. Assuntos que envolvem parte financeira, pessoas que estarão ligadas à parte financeira, situações nossas de gastos, possivelmente com preparativos para o concílio e organização da igreja, algumas reformas que sejam necessárias que a gente faça
lá no nosso templo, no patrimônio, não só para o concílio, mas para o bem-estar dos irmãos. Então, já conversando com alguns irmãos, falaram da necessidade de reformarmos os banheiros, reformarmos a nossa cozinha. Então, como nós estamos tendo poucas pessoas em movimentação, acho que agora é a hora da gente fazer assim. Então, cada quarta-feira a gente vai estar comunicando aos irmãos, vendo o que a gente pode fazer, pedindo a aprovação dos irmãos, porque eu não posso, como pastor, decidir. A gente precisa decidir como igreja, então muitas coisas ali a gente vai fazer nas quartas-feiras, mas aí os irmãos fiquem tranquilos, porque aqueles que não puderem estar, até devido à questão do número de pessoas, o vídeo será passado para os irmãos para que todos os membros tenham ciência de tudo que estará ocorrendo em 2021 ali nas nossas atividades, tá bom? E, irmãos, orem muito por isso. Haveremos de ter aí muito trabalho pela frente para isso. Parece ser simples, mas não é. Eu já conversei com alguns irmãos a respeito de função na nova igreja. Algumas funções elas são primordiais e é necessário que se tenha, não só no papel. Não é uma questão de completar um nome num papel, num organograma de uma igreja. Não. É de que efetivamente a pessoa que estiver ali, ela possa desempenhar a sua função. Não é só o nome constando, mas a pessoa está trabalhando efetivamente na igreja dentro daquela função que será muito importante. Então, alguns irmãos, nós já temos alguns que já estão desempenhando como congregação essa parte, mas como igreja, novas funções serão necessárias. E esses irmãos já estão em oração, nós já contactamos, para que depois a gente, tendo o positivo ou não dessas pessoas, a gente passe para os demais essas funções e os nomes, para que todos possam, assim, devidamente aprovar ou não essa nova diretoria da igreja organizada. Tá bem, irmãos? Durante as nossas transmissões, vídeos que a gente vai estar produzindo para os irmãos, a gente vai procurar informá-los mais, tirar dúvidas, qualquer dúvida os irmãos me procurem, por favor, no privado, pastor, sobre isso, qualquer dúvida que os irmãos tenham, me passem, por favor. Irmãos, também agora de uma maneira pessoal, né? Mas eu preciso compartilhar isso com os irmãos. Este ano eu vou me eximir de sair um pouco da questão de estar constantemente fazendo uso das redes sociais. Para que isso? Para que eu tenha o tempo necessário com Deus, da palavra de Deus, de ler mais, estudar mais a palavra de Deus, e Deus já me mostrou que algumas coisas eu preciso então estar eliminando, renunciando, para que eu possa ter uma qualidade de vida melhor e espiritual e em comunhão e intimidade com Deus. Mediante a isso, os irmãos vão ver cada vez menos fazendo uso do Facebook, é claro. A gente vai estar lá, vamos compartilhar motivos de oração, um bom dia aos irmãos, mas vai ser bem menos do que foi em 2020, para que assim eu possa me dedicar mais a essas questões de uma maneira pessoal, né? Na minha vida como pastor, como pai de família, como líder aí com os irmãos em Santa Lúcia, e da gente vencermos todos os desafios que nós precisamos. Bem? Sim, um ponto também que preciso passar para os irmãos. No início da pandemia, nós tivemos assim um momento muito bom e especial,
que foi os devocionais que realizávamos. E só que houve uma abertura, muitos irmãos retornaram às suas atividades, aos seus trabalhos. E com isso, não é da mesma maneira como foi todo mundo em casa o tempo todo. Então a gente precisa também compreender a nossa limitação de horário. Agora eu compreendo que deve ser uma preocupação pessoal dos irmãos não abrirem mão de ter o seu devocional de oração. Não é porque a gente não tem os áudios que eu não vou me preocupar em orar, em buscar saber as necessidades dos meus irmãos para orar. Então, o grupo de oração vai estar funcionando. E peço, irmãos, lancem lá os pedidos, porque mesmo que alguém não coloque o amém, mas viu e vai orar. O importante é que a gente ore. Mesmo que não tenha lá o amém ou um áudio orando naquele momento com o irmão, mas o irmão saber, eu tenho irmãos em Cristo que vão ver e vão orar por mim. Isso é que é o importante. E sabemos que estamos em oração constante. Então nós vamos manter o grupo para os pedidos de oração. E é claro, conforme o andamento das coisas, nós vamos vendo como vamos aprimorando, ou coisas que podem se encaixar, ou coisas que a gente vai necessitar estar retirando, tá bom? Nós vamos dar início então à nossa lição de hoje, da nossa Escola Bíblica Virtual, a lição de número 5, que é a firmeza dos que confiam em Deus, com base no Salmo de número 46 e também no Salmo de número 125. Esses dois textos que nós estaremos lendo. Ao término do estudo, eu estarei tendo um momento de oração com os irmãos. Nós vamos procurar sempre realizar assim, aos pedidos que forem tendo durante a semana, cada escola bíblica virtual. Então, no final, teremos aí um momento especial de oração por esses pedidos. O pedido que me chegou foi da viagem do irmão Murilo, que estão nesse momento na estrada, saíram cedo lá do Ceará, retornando para cá. Então, depois, ao término, nós estaremos orando pela família, orando pelos irmãos, orando pelos nossos desafios também, com relação ao que foi aqui comunicado aos irmãos. Salmo de número 46. Vamos abrir a palavra de Deus, Salmo de número 46, e que nos diz assim, esse texto da palavra de Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Agora o Salmo 125. São os dois textos do nosso estudo desta manhã. Salmo de número 125 nos diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião,
que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor. Com os que obram a maldade, paz haverá sobre Israel. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração e o estudo dela nesta manhã, no tema da lição 5, firmeza dos que confiam em Deus. A introdução da nossa lição, ela nos traz sobre a fraqueza diante da tribulação, diante dos momentos difíceis que passamos, como que a nossa fragilidade vem à tona. Como somos pó, gememos, e essa fraqueza, então, ela interfere sim no espiritual, porque o homem não é só a parte física separada da espiritual. Nós somos um ser complexo, feitos por Deus, e tanto um como o outro interagem e interferem. A questão física no espiritual, o espiritual no físico. Precisamos do equilíbrio dela na nossa vida, e só há o equilíbrio pela presença, o poder de Deus, a palavra de Deus, e é o objetivo do nosso estudo a cada lição, através da palavra de Deus, encontrarmos esse equilíbrio e esta firmeza, como há no tema apresentado para nós do nosso estudo. O Salmo 46, então, mostra para nós aqui Deus como um refúgio e fortaleza. Já que reconhecemos toda a nossa fraqueza, as nossas limitações, a palavra nos leva a Deus como um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, abrigo seguro, onde a gente se sinta ali fortalecido, aonde a gente se sinta completamente seguro nesta torre, nesta fortaleza, nesse refúgio que é o nosso Deus. Irmãos, há um texto de 2 Reis, aqui na nossa lição, colocado num período de cerco sobre Israel, 2 Reis 18, 13 até 19, 37, quando Senaqueribe, rei dos assírios, ele cerca a cidade de Jerusalém. Ele começa então a ofender a população, a blasfemar de Deus, e causando grande temor ao povo que está passando ali dentro dias difíceis, de medo pelo inimigo lá fora, e dentro pelas consequências de falta de alimentação, de recursos, a situação bem caótica dentro da cidade. Quando a carta chega ao rei, o rei toma uma atitude que deve ser a nossa, e esse é o contexto do Salmo 46 que nós acabamos de ler. De quando estamos assim, inimigos do lado de fora, situações ruins do lado de dentro, fazer como o rei que pegou aquela carta diante de nenhuma outra alternativa, porque eu creio que quando a gente encontra alguma alternativa, a gente corre para ela, e de uma maneira errada isso, porque nós deveríamos correr para os braços de Deus, correr para a fortaleza que é Deus. O rei, então, diante de nenhuma alternativa mais que ele tinha, aí então ele vai fazer o que deveria ter feito a princípio. O rei corre aos pés do Senhor com aquela carta nas mãos,
coloca toda a afronta que o rei está causando sobre ele. E aí a resposta de Deus vem através do profeta Isaías, de que a cidade não seria afligida, o inimigo não haveria de invadi-la, e que as situações que estavam adversas lá, porque um rei orou, Deus então respondeu. E 185 mil soldados assírios morreram pela ação do poder de Deus e a resolução sobre aquela cidade. Então os versículos de 1 a 3 nos mostra Deus como esta fortaleza a quem eu e você devemos recorrer a todo momento, a todo instante, estarmos buscando a Deus. E como o versículo 2 vai dizer, pelo que não temeremos se agirmos assim. Porque Deus, esta fortaleza que vai impedir que as intempéries de fora venham sobre nós, nos dando a paz que nós precisamos. Os versículos de número 4 a 7, Deus, a nossa alegria. Porque, irmãos, você se sentir seguro, isso nos faz nos sentirmos felizes. A alegria, ela está no coração de quem tem essa paz, esta firmeza, que é possível aos que confiam em Deus. Então Deus será a nossa alegria. Porque o texto nos diz no Salmo, Deus está no meio dela. Deus está onde nada pode abalar o trono de Deus. Nada. O trono de Deus é inabalável. A estrutura poderosa de Deus e do coração de Deus não se aflige. O nosso sim, dele não. Então, quando nós nos sentimos seguros e amparados em Deus, dessa natureza inabalável dele, é a paz que vem sobre nós também e trazendo a alegria ao nosso coração. Como aqui no término desse tópico, trazendo a figura de Cristo, conhecido como Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Como nenhuma das nossas reflexões dominicais, falando sobre o Natal, nós ali vimos esta questão do nome do Senhor. Emanuel, Jesus, Deus conosco, é Deus para nos salvar, Deus para nos proteger, Deus para nos dar segurança. Por isso, confiados nele, essa confiança plena nele, encontramos alegria. Versículos de 8 a 11 do Salmo 46. Deus será exaltado. Quando essas coisas acontecem, a exemplo do texto do Antigo Testamento, Deus, ele é reconhecido em seu poder e glória. Deus, ele é exaltado pelo seu povo em meio àquilo que ele provê para nós, das suas intervenções sobre nós. Por isso o versículo 10 é uma ordem, uma verdadeira advertência ao coração que está sem confiança em Deus e aflito. A palavra de Deus vem nesta manhã dizendo assim, olha, aquietai-vos. Fiquem quietos. Sosseguem. Aquieta tua alma. Aquieta o teu coração. Por quê? Sabendo que Ele é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus, Senhor dos céus e da terra. Onipotente Deus. Altíssimo Deus.
Criador dos céus e da terra, que sustenta pelo seu poder e pela sua palavra todas as coisas. A minha alma nunca pode se esquecer disso, e nem a sua alma. Ele é Deus. Por isso vamos descansar nele, mesmo diante de um quadro completamente difícil. Mas descansar, colocar nas mãos dele. Deus proverá. E depois que prover, exalte Deus. Já exalte agora, mesmo você não vendo. Glorifique mesmo não vendo. O povo de Deus, quando estava com Moisés saindo do Egito, eles tinham diante dele um mar intransponível, montanhas que dificultavam fuga, um exército de Faraó nas costas. Era um quadro de massacre total, isso era o que aparentava. A palavra de Deus para Moisés e o povo era: marchem, avancem, confiem. Por quê? Porque Ele é Deus. Se tiver que abrir mar, Ele abre. De fazer a gente transpor montanhas, Ele faz. De derrubar os inimigos, Ele derruba. Deus fez o que era o mais impossível desses 3 momentos. Abriu logo o mar. O povo teve uma atitude de um lado do mar e uma atitude do outro. Nós que já temos o contexto todo nas mãos, temos que ter uma única atitude. É isso que Deus espera quando diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mesmo que você não veja o mar se abrir, glorifique Ele do outro lado do mar. O povo não tinha ainda essa experiência que nós temos, pela palavra de Deus. Eles não tinham. E Deus relevou a ignorância do povo. Como nos diz que Deus não leva em conta a ignorância de alguém. Mas nós temos a palavra dele. Então a gente glorifica antes do mar se abrir. Eles glorificaram depois. Mas eu e você glorifique antes, durante e depois. Sempre glorifique a Deus. Entramos no Salmo 125. O Salmo 125, versículo 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. O povo de Deus, desde que se instalou na terra prometida e teve depois Jerusalém como a sua sede, Jerusalém, ela se encontra num monte e rodeada por uma cadeia de montanhas, o Monte Sião. E o Monte Sião, há séculos lá, e até hoje lá, com uma cadeia montanhosa que não se abalou. Está lá aquela estrutura dela lá, da natureza que Deus a fez forte, naquele rochedo forte. Mas isso para nos mostrar que a fé em Deus nos torna assim, para a gente não se abalar. Para a gente também ser como aquele Monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Assim são os de Cristo Jesus, sabendo que em Cristo nós temos a eternidade com o Senhor. Então não permanecemos para sempre, é verdadeiro. Nada, como nos diz as Escrituras, nada nos separa desse amor, nada nos tira desta graça, nada pode abalar e nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o Salmo 125, numa alusão à graça de Cristo, é isso que nos apresenta de forma espiritual para a nossa firmeza em Deus, firmes como o Monte Sião. Irmãos, proteção. A proteção de Deus. Em que ou outra coisa a mais que vamos nos sentir tão seguros como em Deus?
Em que outro lugar ou outro ser a gente poderia encontrar tanta segurança? Não há. Não há. Somente em Deus podemos ser firmes. Firmes como o Monte Sião, para não se abalar diante das situações que enfrentamos na vida. Romanos 5, verso 1 é o último texto desse tópico. Eu vou ler aqui com os irmãos, desta firmeza apresentada aqui nas Escrituras. Romanos 5, verso de número 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que excede a todo entendimento, a paz que transcende ao quadro que estão diante dos nossos olhos, é a paz que vem de Cristo. A paz que eu tenho experimentado na vida, que você tem experimentado na vida, mas que nós não podemos abrir mão da fé nele, confiança no seu poder, na sua ação. Porque há muitas vezes que diante do quadro difícil a gente tem uma postura, como as Escrituras sempre nos apresentou, que o povo de Deus, por essa fragilidade, se deixou levar. É como se assim há um apagão no coração. E aí as pessoas então esquecem quem é Deus e o que Ele pode fazer ou realizar. E nesse apagão tomam atitudes que não deveriam tomar, que não mostram em nada como alguém que confia plenamente em Deus. O desespero é uma delas. O crente em Cristo, ele pode ser afligido, ter temor, lágrima, mas desespero não é um sintoma de alguém que confia plenamente em Deus. Desespero não. Você pode ficar preocupado, pensativo, ocorrer noites até de você não conseguir dormir por conta de determinada coisa que você está pensativo. Mas o pânico e desespero, jamais. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esta é a firmeza na vida do crente em Cristo Jesus. Eu quero encerrar aqui a nossa exposição dessa lição, nesta manhã, com a aplicação da página 20 do nosso estudo. A aplicação nos diz assim, essas 4 aplicações. O apelo de Deus por meio do salmista continua válido para todos os seus servos em todos os tempos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, 10. Não temamos as calamidades naturais, nem as calamidades provocadas pela arrogância dos poderosos que promovem guerras devastadoras. Nem temamos as doenças, nem as mais diversas aflições que tenhamos que enfrentar, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Segunda aplicação. A nossa firmeza para enfrentar as adversidades está no Senhor Deus. Ele nos envia o socorro, Ele nos guarda e nos dá a sua presença para permanecermos firmes, sem que nada abale a nossa confiança nele. Terceira aplicação. Deus é nossa fortaleza, o lugar seguro em que encontramos proteção nos momentos de aflição. Quarta aplicação. Você está enfrentando momentos de aflição? Deposite sua confiança inteiramente em Deus. Ore e Ele virá em seu socorro. Amém. O texto para a nossa meditação, para memorizar, é o Salmo 125:1, que você pode repetir comigo. Os que confiam no Senhor
são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Que Deus abençoe o estudo desta manhã ao seu coração e não deixe de fazer o estudo da lição 6, tá bom? Leia os textos diários, faça suas anotações, aquilo que vem ao seu coração, anote, fique meditando, reflita nela. Depois você faça o estudo da lição de número 6, que o tema dela é firmeza em situações extremas. Firmeza em situações extremas. Um bom estudo aos meus irmãos, para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tornará pessoas firmes, que não vamos nos abalar por qualquer tempestade da vida. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos nesse momento. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Grandioso Deus, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é luz para o nosso caminho. A Tua palavra que nos guia no caminho em que devamos seguir, pela direção que vem desta palavra bendita, palavra maravilhosa, revelação do Senhor para nós. E obrigado, Senhor, pelo estudo desta manhã, e que o estudo dela, Senhor, frutifique no coração dos meus irmãos e no meu coração, esta firmeza que precisamos ter no Senhor. Ó Deus, ajude-nos a vencermos por esta fé, por esta confiança que encontramos em Ti, Senhor Deus. Pai bendito, de infinita graça, bondade e misericórdia, obrigado porque até aqui nos ajuda o Senhor, até aqui o Senhor nos tem guiado a cada momento, sustentado o Teu povo. Senhor, temos passado por esse deserto sem baixas entre a nossa família em Cristo em Santa Lúcia. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos tem guardado, e com um propósito o Senhor nos tem guardado, para que cumpramos a Tua missão, aqui aonde estamos, para que a Tua igreja seja uma igreja imaculada, gloriosa, sem mancha, que reflita a glória de Cristo Jesus. Temos desafios, Senhor, que compreendemos a nossa limitação, mas é propósito do Senhor que o que se iniciou em Santa Lúcia se iniciou para que seja uma igreja bonita, florida, que honre e glorifique a Ti. Que o nome de Jesus e só o dele ali entre nós seja glorificado. Senhor, todos nós, a mim como pastor que Tu tens colocado, todos nós, os nossos nomes, Senhor, fiquem apagados, só o Teu nome glorificado. Em tudo que ocorrer, não só na organização, mas na existência da Tua igreja em Santa Lúcia, até quando o Senhor voltar para nos buscar, seja o Senhor o cabeça e a refletir a glória do Senhor ali sobre nós. Guia-nos, Senhor, sustenta-nos, Senhor, usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, Te pedimos por situações que nós não conseguimos resolver, seja ela, Senhor, de âmbito econômico, de desemprego, de saúde, de relacionamento, Senhor, que o Senhor venha intervir em nome de Jesus, com poder e glória, porque o Senhor é o nosso rochedo forte. O Senhor é onde firmamos os nossos pés e nos sentimos seguros quando assim percebemos que estamos
cercados por Ti. Cerca-nos, ó Deus, com Teus braços eternos. Como precisamos sentir, ó Deus, que o Senhor nos abraça, que o Senhor nos ajuda. Ó Deus, abençoe a vida do irmão Murilo, da irmã Elislândia, da Mirelle, do Mateuzinho, que estão nas estradas, Senhor, guarde-os de todo mal. Ó Deus, guia o automóvel dos Teus filhos. Livra, Senhor, do homem mau, do irresponsável. Livra, Senhor, os Teus filhos, para que a viagem deles seja uma viagem tranquila. E ao chegar aqui, possamos todos nos regozijar na Tua presença e nos alegrar com a presença dos nossos irmãos, retornando à comunhão conosco. Assim, Senhor, encerramos esta nossa escola bíblica virtual. Prepara o nosso coração para o dia de amanhã. Que amanhã o Teu povo vá com gratidão celebrar a Ti na Tua casa. Que haja em todos nós o desejo, tão somente o desejo de adorá-lo, não outro. Reunirmos para adorá-lo, nos reunirmos para celebrar ao Senhor, ao Teu nome, dar glórias a Ti, Senhor, porque digno é o Senhor de honra, de glória e de louvor. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste sábado, ao descanso devido aos Teus filhos de uma semana atribulada, de lutas, de trabalho, o renovo das nossas forças, Senhor, pois assim oramos, assim suplicamos, no maravilhoso nome, no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão, você e sua família, e o fortaleça a ser firme como um monte Sião que não se abala pela sua fé em Jesus Cristo. Amém.